A graça do Senhor Jesus esteja sobre todos vós, meus irmãos. Amém. Muito bem, é muito agradável e prazeroso estarmos na casa do Senhor, cultuando ao nosso Deus, e nós agradecemos e só temos a agradecer ao Senhor por Ele nos conceder esse privilégio, essa alegria de nos reunirmos para adorar e bendizer ao Senhor neste local, a igreja, local reservado, consagrado para a adoração ao Senhor. E portanto, como este é o momento mais importante do culto, o momento da exposição da palavra, pedimos e queremos contar com a sua colaboração nesse instante, para que você possa reter o máximo do ensino da palavra do Senhor. Mas com toda reverência neste momento, entendendo que Deus fala ao seu coração através da sua palavra, independente do pregador, mas pelo poder do seu Espírito Santo. Então eu vou pedir que você evite de sair ao banheiro, tomar água enquanto a palavra está sendo pregada. O ideal é que você faça isso durante o culto todo. Se prepare para evitar ficar saindo do culto, porque acaba atrapalhando quem está ao seu lado e quer se concentrar integralmente. Então, abra sua Bíblia. Dito isto, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. É o famoso texto da purificação do templo. João, capítulo 2. E é sobre esse tema que eu quero compartilhar com os irmãos, Jesus e a purificação do templo. João, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 22. Se você achou, então acompanhe a leitura, mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, que nos diz assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém. Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Pai amado, nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor, agradecidos, ó Pai, pela Tua perfeita palavra, preciosa palavra, agradável palavra e poderosa palavra. Palavra que nós precisamos como nosso alimento espiritual para nos corrigir e para nos aperfeiçoar, para que sejamos cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Pai, nesta hora pedimos que o Espírito do Senhor dirija o nosso coração, o nosso pensamento, para que possamos compreender a palavra que será exposta nesta noite e o Teu povo ser alimentado e fortalecido pela Tua palavra, pela misericórdia do Senhor e pela fidelidade do Senhor à Tua aliança, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos nos aproximando da Páscoa e a nossa igreja tem uma programação especial, você já sabe disso, né? Nós teremos aqui, na sexta-feira, o culto das 7 palavras. Teremos aqui os 7 pregadores
Parece uma coisa assim meio espiritualizada demais, mas você já conhece, né? São 7 servos de Deus que estarão pregando para vocês aqui, compartilhando a palavra do Senhor, o ensino da palavra de Deus. Será um culto muito abençoado, se assim Deus nos permitir. Mas teremos o culto da ressurreição também na sexta-feira, no domingo, que horas? 6 horas da manhã. 6 horas da manhã nós estaremos aqui exaltando e glorificando a Deus não só pela morte, o preço que Jesus pagou pelo nosso pecado, mas também pela ressurreição de Cristo, assim nos dando a sua preciosa salvação. Você já está aí ansioso e aguardando esse dia chegar na sexta-feira? Estaremos aqui, se Deus quiser, com o nosso coração preparado para adorarmos e servirmos ao Senhor. Será um culto solene. Será um culto, assim desejamos, esperamos e nos esforçamos no preparo desse culto, um culto também que será agradável a Deus, será aceitável diante do Senhor, porque irá também glorificar o nome do Senhor, certamente. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Qual seria a sua reação se você chegasse aqui na sexta-feira, por volta às 9 horas da manhã, e ao invés de você encontrar esse ambiente como nós temos aqui neste momento, no local das fileiras dos bancos, principalmente os das paredes aqui, laterais, você encontrasse vários quiosquezinhos ou barracas montadas aqui, no horário combinado, às 9 horas da manhã, tudo preparado, e você fosse surpreendido com esse cenário, neste ambiente, e nessas barracas você tivesse ali à sua disposição algumas coisas para você comprar, quem sabe ali chocolates, quem sabe ali alguns coelhinhos, quem sabe ali outros presentes, e alguns irmãos preparados para vender a você essas coisas. Qual seria a sua reação se você chegasse aqui no culto de domingo à noite de hoje, e ao invés de você encontrar o ambiente costumeiro, preparado, consagrado para adoração ao Senhor, você encontrasse aqui irmãos ou pessoas fazendo comércio dentro da casa do Senhor, nosso Deus? Talvez você esteja pensando, pastor, mas que ideia absurda é essa? Mas eu espero que alguns de vocês não vejam isso como uma sugestão para que isso seja feito, porque não é nesse sentido, muito ao contrário. Mas eu arrisco dizer para vocês que se nós não tivermos o cuidado devido, essas coisas podem vir a acontecer. Precisamos tomar cuidado, porque é possível de que em algumas das nossas igrejas estejam acontecendo coisa assim, talvez semelhante a isso, e perdendo o foco principal deste ambiente que foi consagrado ao Senhor. Por que eu estou contando ou trazendo essa ilustração para os irmãos, fazendo essa reflexão com vocês? Porque é o que está em nosso texto. No texto anterior, você se lembra? Jesus se manifestou naquela festa de casamento, se revelando como o Messias que estava realizando a sua missão. E ele realizou o seu primeiro grande milagre, que foi transformar a água em vinho, socorrendo aquele casal, a família que ali estava também, daquele vexame, porque havia acabado o vinho. Mas Jesus ali estava e transformou a água em vinho, e vinho de excelente qualidade. Mas o apóstolo João nos mostra aqui na sequência do texto agora, ele se dirige no seu propósito para Jerusalém, para a capital. E o texto chama a nossa atenção para nos dizer que neste período, nesta época, estava se aproximando também a Páscoa, como nós estamos vivendo agora neste período de aproximação da Páscoa. Mas a Páscoa para o judeu era uma comemoração marcante, extraordinária. Eles se reuniam uma vez por ano para fazer essa celebração, e era uma celebração de grande peso.
Jerusalém ficava cheia de pessoas, lotada de pessoas, e o templo tinha uma importância especial para a celebração dessa festa da Páscoa. A Páscoa dificilmente seria comemorada, seria celebrada sem a existência do templo. Porque aqui no templo, os judeus precisavam trazer os animais, aqueles que não podiam trazer um boi, uma ovelha, trariam uma pomba para fazer os seus sacrifícios no templo, rogando a Deus pelos seus pecados, pelo perdão dos seus pecados, se apresentando diante do Senhor. E aqui está a importância da igreja no templo de Jesus aqui, mas essa importância não se perde também na nossa época, porque o templo de Jerusalém servia como o ponto de contato, o ponto de encontro. O templo de Jerusalém tinha esse papel importante de unir os judeus a Deus. Era o ponto, portanto, onde os judeus se dirigiam para encontrarem-se com Deus, fazendo ali os seus sacrifícios, as suas orações, as suas consagrações ao Senhor. O templo, portanto, foi construído e foi consagrado a Deus para servir de representação da presença do próprio Deus no meio do povo. Se alguém quisesse falar com Deus, encontrar Deus, fazer o seu sacrifício, precisava se dirigir para o templo. É por isso que os judeus, eles saíam dos vilarejos, por mais distantes que fossem, e muitos deles caminhavam dias e dias viajando dos seus vilarejos em direção a Jerusalém. Você se lembra muito bem que Jesus ainda criança, Jesus ainda na sua pré-adolescência ali, ou na sua adolescência, ele faz parte também dessas viagens, e foi numa dessas viagens que os pais de Jesus, voltando para a casa, se dá conta de que Jesus, o filho, o menino, não está entre eles. Foi numa dessas viagens em que eles se dirigiram a Jerusalém também para os seus sacrifícios nesta ocasião. Mas Jesus, ao chegar no templo, o texto nos diz que ele foi surpreendido, e aqui eu não quero me deter à onisciência de Cristo, mas seguindo a própria narrativa aqui para a nossa compreensão, obviamente Jesus já sabia das condições espirituais e religiosas de Jerusalém que não estavam sendo praticadas com fidelidade. Mas Jesus entra no templo e ele encontra esse ambiente distorcido, pervertido, desviado do seu propósito. Aqueles judeus, inclusive os líderes judeus que ali estavam no templo e que tinham a responsabilidade, a obrigação de zelar pela realização dos ritos, das cerimônias, com fidelidade, com consagração, com todo zelo, em reverência ao próprio Deus, eles estão permitindo que as coisas aconteçam de maneira profana, desagradando a Deus, ofendendo a santidade do Senhor e desvirtuando o propósito da casa de Deus e das coisas da casa de Deus que foram consagradas para o serviço de culto a Deus. Eu me recordo quando eu era ainda mais jovem do que eu sou hoje. Brincadeira, né? Essa brincadeira me entristeceu o coração agora, porque eu me lembrei que este mês eu estarei fazendo 54 anos. Estou brincando com vocês. Deus tem me abençoado na minha vida, nos meus anos de vida. Mas quando eu era jovem, eu participava da equipe de cânticos da minha igreja. E essa frase me chamou a atenção. Eu na verdade, estava começando ali e eu decidi tocar o violão. E alguém mais experiente falou isso para mim. Esses instrumentos aqui são instrumentos consagrados para o culto a Deus. Veja como você usa ele.
Tome cuidado. São instrumentos consagrados para o culto ao Senhor. E de fato, não só o espaço que nós temos aqui, mas tudo o que nele está, são coisas que foram consagradas, que foram compradas, que foram com esforço dos irmãos, com esse propósito, com esse objetivo, de que fossem usados para o culto a Deus. Você encontra no Templo de Jerusalém vários elementos que também foram consagrados para o culto ao Senhor, os sacrifícios que deveriam ser entregues ao Senhor. O judeu precisava se dirigir ao templo e ele precisava levar um animal, como eu disse, ou uma pomba, para fazer o seu sacrifício. Mas eles tiveram uma ideia: vamos facilitar as coisas para os nossos irmãos. Nós vamos deixar aqui no átrio do templo, nas proximidades, talvez também, animais já preparados, escolhidos para isso. Então eles, ao invés de trazerem de onde viriam, eles comprariam lá no próprio templo os seus animais. De maneira, irmãos, que isso foi se tornando tão rotineiro que Jesus chega ao ponto de trazer essa exortação, essa repreensão, ao dizer nas suas palavras: não façais da casa de meu pai casa de negócio. Ou seja, o que estava acontecendo dentro do templo já era um verdadeiro comércio. Percebe? Desvirtuou o propósito do uso do templo, que foi consagrado, e as coisas também consagradas para o serviço a Deus, para o culto ao Senhor. É por isso que agora Jesus chega e ele encontra esse contexto, essa realidade, e ele, de maneira veemente, poucas vezes nós vemos Jesus agir com tanta força, com tanta veemência. Esta é uma delas. O texto nos diz que Jesus, ao ver ali que vendiam bois, ovelhas, pombas, e ver também os cambistas, porque o dinheiro, a moeda com a qual deveria comprar os animais, deveria ser a moeda dos judeus, não poderia ser, por exemplo, a moeda romana. Então havia necessidade de ter cambistas também dentro do templo para fazer essa transação de moedas. Jesus olha todo aquele cenário, e o texto diz no versículo 15 que Jesus, ele pega ali, ele monta, ele constrói um azorrague de cordas, uma espécie de chicote, e o texto diz que ele sai expulsando do templo, bem como ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Percebe a força com a qual Jesus age aqui, irmãos? Mas Jesus está fazendo isso não em prol dele próprio, não em defesa de uma ofensa pessoal. Jesus está reagindo com veemência, com força, em defesa do templo e do uso do templo, que ele chama de casa de meu Pai, casa de oração também. E que os judeus, que deveriam ter esse zelo, esse cuidado, estão transformando ou transformaram a casa de Deus, ou a casa de meu Pai, em casa de negócios. É interessante porque tem essa palavra no verso 17, que traz esse recorte, chamando a nossa atenção para os discípulos aqui. O versículo 17 diz que lembraram-se os discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O zelo da tua casa. É o Salmo 69, versículo 9. O zelo da tua casa me consumirá. O que isso significa, meus irmãos? De fato, Jesus zelando pela casa de Deus. Jesus zelando para que as coisas na casa de Deus, o culto que deveria ser prestado a Deus, ele ocorra da maneira correta. Ele ocorra da maneira como Deus prescreveu no Antigo Testamento. Ele ocorra de maneira que Deus seja glorificado e não profanado e não ofendido, como estava acontecendo até então aqui. Jesus age com violência, expulsa, vira as mesas, e isto foi necessário, porque aquilo que os religiosos estavam fazendo era inadmissível. O próprio povo de Deus,
usando a casa de Deus para, quem sabe ali, se enriquecerem até alguns deles, visando tão somente o negócio, visando tão somente o lucro, visando tão somente o comércio. Você consegue perceber, e se você raciocinar, ainda que brevemente e sem muito esforço, você vai conseguir fazer uma relação deste texto com o nosso tempo hoje, no contexto evangélico. Lamentavelmente, isso tem acontecido em muitos ciclos evangélicos. Cristãos têm perdido o foco, o alvo da consagração a Deus, da sua vida religiosa, das coisas de Deus, daquilo que deveria ser usado para a glória, a adoração a Deus, mas tem sido pervertido, colocando outros interesses pessoais, pecaminosos, à frente do interesse da glória do próprio Deus. Irmãos, nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam. Ainda hoje se faz necessário que o uso do templo, que o uso das coisas do templo, que o rito que é realizado no culto seja realizado da maneira como Deus determina que seja realizado, da maneira que glorifique e exalte o nome do Senhor, o nome de Deus. Nós não podemos permitir que a casa de Deus se transforme em casa de negócio, num comércio. Nós não podemos permitir que também a casa de Deus nós a tratemos de maneira leviana. Nós podemos estender um pouco mais essa compreensão e essa aplicação aqui, irmãos, e dizer mais a respeito desse zelo pela casa e pelas coisas de Deus e pelo próprio culto a Deus. Por exemplo, eu preciso ser zeloso no culto que eu presto a Deus, até mesmo com o tempo, com o horário, a maneira como eu me conduzo para a igreja, o uso do tempo para cultuar ao Senhor. Eu não posso tratar isso de maneira secular ou leviana, se eu estou certo de que eu devo servir ao Senhor, adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, pelo zelo que o culto e o próprio Deus me inspira a ter. Eu preciso me esforçar para chegar no horário e para sair no horário. Eu preciso me esforçar para vir preparado com a minha mente, com o meu coração. Eu preciso me esforçar para, ao estar com os irmãos, eu preste a Deus um culto em espírito e em verdade também. Percebe, irmãos, que isso também é o uso do tempo e o uso do templo de maneira zelosa, para que o nosso culto a Deus seja um culto sincero, um culto verdadeiro, um culto que de fato Deus aceite e que Ele seja exaltado e glorificado. Nós não podemos vir para a igreja cultuar ao Senhor de qualquer jeito. Eu não posso vir para o culto como pastor aqui e me apresentar para os irmãos com uma roupa qualquer, um traje qualquer. Eu estou num ambiente solene, num ambiente de culto, eu estou diante da presença do Senhor, de Deus, que é digno de toda adoração, de toda exaltação, mas de toda reverência também. Então, queridos, eu creio que não estou forçando o texto quando eu digo que nós devemos vir para o culto desta maneira. Quando eu olho e ouço as palavras de Jesus ao dizer, tirai daqui estas coisas, não façais a casa de meu pai casa de negócio. Este ambiente, esta casa, foi preparada e consagrada a Deus para culto ao Senhor. Esta é a atividade principal e essencial que nós devemos realizar aqui quando nos reunimos como comunidade, como parte do povo do Senhor. Nos reunimos para adorar, nos reunimos para servir ao Senhor. Servir com toda reverência, servir com toda sinceridade, servir com toda devoção, servir com todo amor, servir com toda dedicação e com todo zelo ao Senhor. Por isso eu preciso me atentar
a maneira como eu me dirijo, a maneira como eu me comporto, ao tempo que eu dou para este ato que é tão importante para a minha vida, na minha relação e na minha comunhão com o Senhor, com o próprio Deus. O Templo de Jerusalém, como eu disse para os irmãos, era o ponto de encontro, era o local que fazia essa intermediação entre o povo e o próprio Deus. Mas o texto prossegue e vai nos trazer uma segunda lição, que é interessante você refletir comigo nesta noite aqui. E eu quero adiantar para vocês já dizer que o Templo de Jerusalém tinha esse papel tão importante de unir o homem a Deus, de oferecer essa oportunidade do homem, dos judeus, terem comunhão com o Senhor. Eu quero servir a Deus, eu quero prestar o meu sacrifício, eu quero ter o meu perdão dos pecados. Vai para o templo. Sabe por que é tão importante essa segunda lição? Porque o Templo de Jerusalém já era um tipo do próprio Cristo. O Templo de Jerusalém apontava para o próprio Cristo. Isso fica muito claro. Veja, se o templo tinha essa importância de fazer com que o homem tivesse comunhão com Deus, o pecador ter comunhão com Deus, precisava ir para o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém está apontando para quem? Cristo Jesus. E por que nós podemos entender isso? Nos versos seguintes, Jesus vai nos trazer esse ensino. Observe comigo. O verso 18, então, depois que Jesus expulsa do templo ali, os judeus ficam incomodados e questionam Jesus. Que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Que sinal você mostra para que você justifique essa autoridade? Para você sair expulsando todo mundo aqui do templo, com que autoridade você... Mostra-nos um sinal. Os judeus gostavam de pedir um sinal para Jesus, né? E sinal aqui, entenda, milagres, sinais milagrosos, né? A água em vinho ele transformou. Eles querem sinais para comprovar de que Jesus é a autoridade, é o próprio Deus, é o Messias ali. A resposta de Jesus. Verso 19, Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Os judeus não entenderam isso. Eles não entenderam porque eles achavam que Jesus estava falando das paredes do templo, daquela casa, da igreja. Mas ele estava falando do seu próprio corpo, da sua própria vida. Por isso eles dizem no versículo 20, os judeus replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário. Aqui a gente descobre que o santuário, o Templo de Jerusalém, levou 46 anos para ser construído. Olha o tempo que gastou. E eles estão dizendo isso para Jesus: olha, os nossos pais levaram 46 anos edificando este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Aí o verso 21 explica: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. E lá no verso 22, ele vai dar um salto e vai lá para o momento da ressurreição de Jesus Cristo. Diz o verso 22, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Deus. Aqui, irmãos, é interessante porque Jesus faz uma transição. É o tipo e o antetipo. Se o templo apontava para Jesus, ele está dizendo assim: eu sou mais importante que o templo. Se o templo era no templo que os judeus tinham comunhão com Deus, Jesus está dizendo: sem mim vocês não chegarão a Deus, vocês não irão a Deus. E não é isso que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aliás, essa mensagem ela precisa ser escancarada nos dias de hoje, portas do templo afora. As pessoas precisam ouvir isso, fazendo esse parênteses aqui. O mundo precisa saber, precisa ouvir em alto e bom som, que para o céu ele só pode ir se ele reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, se ele confessar, crer em Jesus e seguir os ensinamentos de Jesus.
obedeceram os ensinamentos de Jesus, viveram a vida que Jesus determina, o padrão de vida que Jesus determina que nós vivamos, confiando nele, se santificando nele. Por quê, pastor? Porque se você quer ir para o céu e não para o inferno, só tem 2 caminhos, não tem jeito. A Bíblia chama isso de caminho estreito ou porta estreita e caminho largo, os portões escancarados. Inevitavelmente, todo ser humano que vem a este mundo, inevitavelmente, ele já nasce sob a condenação ao inferno, ao sofrimento eterno, à separação de Deus. Por que, pastor, está dizendo essa coisa tão horrível? Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Porque cada pessoa que nasce neste mundo nasce sob pecado, nasce pecadora. Então significa que cada pessoa nesta vida, desde o menor até o mais experiente, precisa, não do templo de Jerusalém mais, mas precisa de quem? De Jesus Cristo, se ele quer ter a vida eterna, se ele quer ser salvo da condenação, do castigo de Deus por causa dos seus pecados. Ele precisa confessar, ele precisa crer, ele precisa reconhecer, ele precisa aceitar, ele precisa seguir a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. É por isso que Jesus está dizendo aqui: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. O que significa isso? Jesus está apontando para a sua missão neste mundo aqui. Ele veio para ser encarnado, encarnou-se para sofrer e morrer em nosso lugar e ao 3º dia ressuscitar. É por isso que o versículo 22 diz que lá na ressurreição, os judeus, quando veem Jesus ressuscitado, o texto diz que eles se lembraram dessas palavras de Jesus. Que palavras? Quando ele disse: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. O reconstruirei. O que nós temos de novo aqui então? Se eu disse para você na primeira parte desse sermão que o templo era o ponto central de comunhão do pecador com Deus, nessa segunda parte do texto agora, nós estamos aprendendo que o templo foi substituído. Não precisa mais construir templo de Jerusalém no Brasil, em São Paulo, ou em qualquer outro lugar, para que as pessoas se tornem mais consagradas a Deus. Você não precisa congregar. Se você quiser visitar para conhecer, tudo bem. Mas percebe aqui a importância. O templo de Jerusalém perdeu este valor aqui. Por quê? Porque Cristo o substituiu. Porque aquele templo, como outras figuras do Antigo Testamento, apontavam para Cristo, para o Filho de Deus. E isto é maravilhoso. E isto é excelente. Porque agora Jesus Cristo, ele vem e ele se torna o nosso Salvador. Ele diz que vai fazer morada em nós. Percebe? Ele diz aos discípulos, depois se preparando para a crucificação e a ressurreição, preparando os discípulos, ele diz: olha, eu vim, mas eu preciso voltar. Mas ao voltar, eu enviarei quem? O Espírito Santo. Presta atenção comigo aqui. Você creu em Jesus Cristo. Ele habita em você. Pastor, mas como assim? Jesus não está aqui. A Bíblia diz que ele está lá, à destra de Deus, intercedendo por nós. Presta atenção. Jesus subiu ao Pai, mas ele fez uma promessa. A promessa foi que enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo iria fazer morada onde? No teu coração, na tua vida. De tal maneira, queridos, olha que lindo isso. De tal maneira que o apóstolo Paulo vai nos ensinar que agora, pelo fato de você crer em Jesus Cristo e ter o Espírito Santo habitando na sua vida, você, o seu corpo, se constituiu o quê? Templo do Espírito Santo.
Então agora nós somos templos do Espírito Santo. Nós podemos servir a Deus agora em espírito e em verdade, não em Jerusalém, porque não é possível também, né? Depois de tantos anos. Nós não precisamos ir ao novo templo aqui em São Paulo. Templo de Jerusalém. Por quê, pastor? Maravilhosamente, você e eu, você que crê em Jesus Cristo, Ele veio habitar em você por meio da pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Você é templo do Espírito Santo. Amém? Agora presta atenção aqui. Esse texto começa mostrando o zelo de Jesus pelo templo, que estava sendo profanado, descuidado, entregue aos interesses egoístas, financeiros, pecaminosos. Eu quero dizer para você o seguinte: nós devemos imitar a Jesus nisso. Você e eu devemos olhar para o exemplo de Jesus aqui. E eu quero fazer essa aplicação aqui também. E nós devemos ser zelosos com o templo do Espírito Santo, assim como Jesus foi zeloso com o templo de Jerusalém. Vou repetir. Você precisa zelar pelo teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, assim como Jesus foi zeloso, veementemente, com o templo de Jerusalém. Pastor, como é que eu faço isso? Eu preciso agora todo dia ser mais bonito do que o dia anterior para zelar pelo templo do Espírito Santo. Isso é importante. Você pode cuidar da sua beleza, desde que você não torne isso um ídolo do seu coração, não tem problema. Cuidemos da nossa aparência, da nossa saúde, do nosso corpo, nesse sentido estético, da beleza. Mas eu creio, queridos, que é muito mais do que isso. Nós devemos zelar pelo nosso corpo, no sentido de que nós devemos zelar pela nossa mente e pelo nosso coração. Porque se nós somos templo do Espírito Santo, nós precisamos nos empenhar, nos esforçar todos os dias para consagrarmos a Deus a nossa mente, consagrarmos a Deus o nosso coração, para pedir. E você talvez precise fazer aí o seu azorrague, talvez até mais de um em cada mão, o seu chicote, a sua arma, porque as tentações são grandes, porque os pensamentos impuros e pecaminosos vêm à sua mente, porque os desejos pecaminosos vêm ao seu coração, porque você é levado a ter atitudes que profanam, que não santificam o nome de Deus, que são pecaminosas, e você precisa agir com veemência também, lutando com força, para manter puro a tua mente, o teu coração, o teu corpo, que é hoje, que é sim, templo do Espírito Santo de Deus. Você consegue entender isto? Você consegue reconhecer isso? Duas lições importantes para nós essa noite. Nós precisamos zelar pelo ambiente físico? Sim, isso é importante. Nós consagramos a Deus, é aqui que nós cultuamos a Deus. Então nós precisamos zelar das coisas, zelar das nossas atitudes no templo, do horário, chegar, de sair, da nossa própria veste e até da maneira como nós falamos uns com os outros, especialmente no templo, mas também fora do templo. Isto é uma coisa, isto é uma lição, mas a segunda lição, irmãos, é essa: você vai sair por aquela porta, o templo físico vai ficar, mas o templo vivo vai andar, vai seguir. Que templo vivo é esse? Você e eu, cada um de nós somos templos do Espírito Santo. Você precisa manter-se consagrado, purificado, crescendo na graça do Senhor. Você precisa, através do seu corpo, da sua conduta, do seu viver, continuar exaltando e glorificando a Deus, testemunhando para outras pessoas lá fora, sendo luz e sal lá no mundo onde Deus te colocou, porque Ele te fez templo de habitação dEle. Você foi separado do mundo. Nós aprendemos, os presbiterianos aprendem isso desde cedo, que significa a palavra santo.
palavra santo significa separado. Deus fez isso com você quando você foi convertido. Você foi separado de quê? Da escravidão do pecado, do mundo e do próprio diabo. Separado para quê? Para servir a Deus agora. Por isso que eu coloquei na liturgia Efésios capítulo 2. Você foi separado agora para fazer as boas obras que Deus preparou de antemão. Percebe isso? Então, é um processo de crescimento, de transformação. Cada vez mais você vai se tornando uma pessoa purificada. É por isso que nós insistimos em dizer aqui que o crente, ele precisa cada vez mais desejar e buscar ser mais parecido com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós somos templo, nós temos o templo. Nós devemos ser zelosos, cristãos zelosos. E quem sabe os nossos irmãos olhem para você, o seu irmão, a sua irmã, e consiga perceber isso, o seu compromisso com Deus, com a casa de Deus, com a tua vida, o teu comportamento, o teu corpo. E ele possa dizer, como os discípulos disseram com respeito a Jesus Cristo: o zelo da tua casa me consumirá. Sejamos zelosos, irmãos, porque Deus se agrada disso. Não seja um cristão relapso, não seja um cristão distraído, não seja um cristão descomprometido, seja um cristão ou uma cristã consagrado, consagrada ao Senhor. É disso que o mundo precisa, para que a glória de Deus se manifeste cada vez mais através da sua vida, através do templo ou dos templos do Espírito Santo nesta vida, neste mundo. Aleluia. Amém.